Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, 26 de dezembro, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos serão indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando nesta segunda-feira a oitava de Natal. Teremos 8 dias em que nós celebraremos como se fosse o único dia do Natal do Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Estevão. Ele que foi o primeiro mártir, era um diácono de nossa igreja, foi martirizado. Sabemos dos testemunhos que Estevão foi martirizado na presença do apóstolo Paulo. Ele viu, naquele momento, colocaram aos seus pés as vestes de Estevão. E assim como tantos outros cristãos no primeiro século, tiveram suas vidas ceifadas por causa de Jesus Cristo. O evangelho que nós escutamos em São Mateus nos fala sobre as perseguições, sobre aquilo que haveria de acontecer com os apóstolos de Cristo, com seus discípulos e discípulas, todo aquele que buscar viver a verdade, combater as injustiças, procurar viver na verdade, na justiça, no amor, diante dos homens, poderá encontrar até mesmo a própria morte. O Evangelho nos fala dessas perseguições e destas situações que os cristãos haverão de enfrentar. Mas nosso Senhor diz: não fiqueis preocupados com aquilo que vocês poderão falar, com o que dizer, com aquilo que havereis de falar, porque o Espírito do vosso Pai é que vai falar através de vós. Mesmo diante dessas dificuldades que os discípulos poderão enfrentar, que poderão culminar com a própria morte, mas o importante é perseverar até o fim, é não temer, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai encontrar a salvação que vem de Deus. Peçamos hoje a intercessão de Santo Estevão por todos nós, pela nossa igreja, que mesmo nos dias atuais ainda passa por perseguições. Os cristãos ainda hoje são martirizados, é claro que em um número menor, mas que ainda hoje existe esta situação do martírio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa segunda-feira, um bom dia.